Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É nossa escola bíblica dominical, nós estamos no segundo trimestre de 2020 e a nossa lição de hoje é a de número 11 e o tema da lição é a chamada profética de Samuel. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa costumeira oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença, fazemos confissão dos nossos pecados e erros e falhas, e nós te clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz, e pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos limpe, nos sara, nos cura, Senhor, em nome de Jesus, e dá a direção do Teu Espírito Santo a essa aula que nós vamos ter agora. Por isso, nós te agradecemos desde agora em nome de Jesus e amém. Amém? Queridos, objetivo geral dessa lição, conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. O tema é a chamada profética de Samuel. Semana passada nós vimos os dois livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. E hoje nós vamos ver a chamada profética de Samuel. Então, Deus levanta profetas para a sua igreja. Deus levanta pessoas através das quais ele pode falar à sua igreja. E isso nós vamos ver ao longo dessa lição. Os objetivos específicos referem-se ao que devemos atingir em cada tópico, que são definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar o ministério profético na atualidade. O texto básico está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Acompanhe a leitura aí. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Lembrando, queridos, que essa lição em PDF está disponível para que você baixe lá no grupo da Escola Bíblica no WhatsApp. Amém? A verdadeira chamada divina capacita o cristão fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. O que capacita? A verdadeira chamada de Deus para essa missão. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus olha para uma pessoa, quando Deus o chama para, viver aquele papel, Deus o capacita, Deus o abençoa e através da vida daquela pessoa, ele fala às demais. Amém? Para nossa leitura diária, nós vamos ter aí de segunda a sábado da semana que vem um tópicozinho, um versículo da Bíblia. Depois você olha na sua lição e acompanhe direitinho. Agora nós vamos ler nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 3. Começa no verso 1 até o 10, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel por terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo
ouve. Glória a Deus. O ministério profético foi dado por Deus à igreja. Essa lição diz respeito ao ministério profético de Samuel e o quanto ele foi separado para essa grande obra. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo. Ao estudarmos essa lição, que o Espírito Santo nos desperte acerca da necessidade dos dons espirituais e sobrenaturais para a sua igreja, e mais especificamente o de profecia. Nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio desse maravilhoso dom. Então, é um chamado, é um dom de Deus. Ninguém que não tenha esse chamado e ninguém que tenha sido escolhido por Deus pode proferir a palavra do Senhor, pode profetizar sobre a igreja, profetizar sobre a vida de uma pessoa. Por quê? Porque estaria fazendo isso de si próprio e não através de uma intenção ou de um direcionamento dado pelo Espírito Santo, né? E ficaria algo vazio, né? Algo realmente que não aconteceria nada. Por quê? Porque não foi Deus, né? Nessa lição nós veremos também que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação e nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. E por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Isso aí está em Jeremias capítulo 23. Então, queridos, essa lição é muito interessante porque através desses ensinos nós podemos buscar o discernimento realmente, buscar o entendimento e o conhecimento. Há muita confusão entre as igrejas, né, entre as pessoas, entre aqueles que realmente são cristãos, no que diz respeito ao ministério de profecia, né? O ministério do profeta ou o ministério profético. As pessoas pensam que o ministério profético é dado como se fosse uma adivinhação, como se o profeta de Deus fosse um ser humano dotado de poderes sobrenaturais e que pudesse adivinhar a vida das pessoas e dizer aquilo que as pessoas devem ou não fazer com relação às suas decisões pessoais. E, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Esse caso, esse negócio da pessoa estar indo atrás de profecia é muito perigoso. É muito perigoso. O que nós já ouvimos falar por aí, sabe, de pessoas que foram ludibriadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que foram induzidas a fazer algum tipo de coisa, né? Dizendo que aquilo veio da parte do Senhor e não veio nada. Então você tem que prestar muita atenção. Da onde é que o profeta, o verdadeiro profeta, tem que tirar, não é, as orientações que devem ser dadas à igreja diante de qualquer coisa? Daqui. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, mais nada. Não adianta você querer enfeitar a coisa, não adianta você dizer, assim diz o Senhor, se o Senhor não está dizendo nada. Então, é importante, é fundamental que você preste bastante atenção nisso e não se deixe levar por falsos profetas e não se deixe levar por engodo, né? Não se deixe levar, às vezes, por uma necessidade que você tem de buscar a Deus a respeito de determinada circunstância, de determinada situação, e achar que alguém muito iluminado pode ter um contato direto com Deus e dizer exatamente aquilo que Deus pensa. Tudo que Deus tinha que falar diretamente com a humanidade está aqui. Tudo está na Bíblia Sagrada. Nada que esteja fora da Bíblia Sagrada, querido, tem embasamento. Obviamente que o profeta de Deus,
quando ele está a ministrar a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo direciona aquela palavra de acordo com a sua necessidade e você recebe aquela palavra para você e tem o discernimento. Deus te dá o discernimento. E através daquilo, através daquela ministração, você vai ter a direção que Deus dá. Agora, saiu da palavra de Deus, é anátema. Não acredite e não vá atrás. Amém? Então, o ponto central da nossa lição é que Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Tópico 1. Definindo o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27, 36. Aqui nós vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas é o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, que era Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Então, de cara ali, você vê Samuel começando o seu ministério profético, quando ele chegou para Eli para falar com Eli a respeito daquele que o substituiria, né? Então, assim, de cara você tem que notar que o profeta, ele não é um adivinhador, né? Ele é um mensageiro da palavra de Deus. O profeta, ele traz a palavra do Senhor. Ele traz o conhecimento e a palavra revelada. Quando Deus está a se revelar para a igreja, para um grupo de pessoas ou para uma única pessoa, ele o faz através da sua palavra. E quando você ouve aquela palavra, ou quando você lê aquela palavra, quando você estuda, quando você medita, meu irmão, ela como que salta aos seus olhos. Diversas foram as vezes que o Senhor falou comigo dessa maneira. Através da leitura, através da meditação da palavra. Então, não se deixe levar. Não confunda as coisas. Deus fala, com certeza absoluta Deus fala. Como Deus fala? Através da sua palavra. Amém? De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta, porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria o mensageiro de Deus, cuja missão era levar ao povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento, conforme está em Deuteronômio capítulo 18 e 2 Crônicas capítulo 20. Amém? Então, o profeta era justamente o quê? O porta-voz. Ele ouvia aquilo que Deus lhe falava, como falava Samuel, e o transmitia para as pessoas. Não era um adivinhador. Ele não é uma pessoa que expunha a sua vida. O que você deve fazer? Deve fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. O profeta simplesmente falava aquilo que de Deus ele ouvia e transmitia para as pessoas. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se início à prática dos profetas ungirem os reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que ele seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve o início do movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns dos registros reais. Então, essas eram as funções, as missões dos profetas no Antigo Testamento, né? Receber as orientações de Deus e transmiti-las ao povo de Israel.
Além disso, eles também eram conselheiros dos reis, né? E muitas das vezes escrivães dos reis. Amém? Sintetizando esse tópico, o profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel, deu-se início à prática da prática de os profetas ungirem os reis. Amém? Glória a Deus. Queridos, se tiverem alguma dúvida a respeito de alguns dos tópicos, deixe anotado aqui no rodapé, nos comentários, principalmente do grupo da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos juntos, né, meditarmos nisso daí e darmos as orientações. Sobre o tópico 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel, o crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e o seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois as suas recompensas são certas. Amém? Aqui também há que se tecer alguns comentários, né? Diz assim que é maravilhoso nós dedicarmos a Deus aquilo que nós temos de mais precioso, porque as suas recompensas são certas. Dedicarmos a Deus aquilo que nós temos de mais precioso. Há uma confusão aqui. Muitas pessoas pensam que entregando na casa de Deus alguma coisa que lhe é precioso, Deus tem o compromisso de recompensá-las. Não é assim que a coisa funciona. Se você entrega algo na igreja que seja precioso para você, já com a intenção de obter de Deus uma recompensa, não vai conseguir. É troca. E Deus não é Deus de trocas. Agora, se assim como Ana, você consagrar a Deus algo, não é? Que te seja precioso, algo que te seja precioso, no caso ela consagrou a vida do filho dela, ela entregou a alegria, né, de ter um filho, o voto que ela fez com Deus, ela entregou na casa do Senhor, por quê? Porque ele iria servir a Deus por todos os dias de sua vida. Deus a abençoou sobremaneira, ouvindo a oração de Eli, ouvindo, né, e vendo o comportamento de Samuel, vendo o desprendimento através do coração de Ana, Deus a abençoou de uma forma poderosa. Então, quando nós trouxermos algo da nossa parte na casa de Deus, nós devemos fazer porque nós amamos a casa de Deus, porque nós amamos a obra de Deus, porque nós queremos que aquilo seja utilizado em prol da obra do Senhor. As recompensas virão certamente a partir do momento que nós entregarmos aquilo, não como uma troca, mas como amor, como reconhecimento de tudo que Deus tem feito e faz por cada um de nós. Deus vai se agradar da sua oferta, Deus vai se agradar da sua entrega. Queridos, a oferta não é algo cheio de segredos, não tem segredo em ofertar. O segredo é você ter um coração aberto. O segredo é você ter um coração voltado para as coisas de Deus. É você ver a necessidade da obra de Deus. É você ver, por exemplo, as necessidades do templo. É você ver, por exemplo, as necessidades das missões. É você ver, por exemplo, as necessidades de tantas pessoas no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo, que estão precisando ouvir a palavra de Deus, não é? E somente através da igreja, através da contribuição da igreja, através da entrega da igreja, através do envolvimento do corpo, somente através disso é que a obra acontece. Quando eu reconheço isso e quando eu, por amor à obra, pego algo que me pertence, que Deus me deu, porque tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, é tudo que Deus me deu. Quando eu pego algo que me pertence de valioso e eu entrego na casa do Senhor,
para que seja usado em prol do anúncio do Evangelho, querido, certamente Deus vai encher os teus celeiros, certamente Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, não por uma troca, mas porque você tem um coração desprendido das coisas materiais e voltado para as coisas de Deus, você entende? Então é assim que nós devemos entregar a nossa oferta. E quando eu tenho um coração desprendido das coisas materiais, e quando eu reconheço as necessidades da obra de Deus, eu não vou entregar aquilo que é um resto, eu não vou entregar aquilo que não tem absolutamente valor nenhum para mim, eu não vou entregar aquilo que não me custa nada, pelo contrário, eu vou entregar algo que realmente tem algum significado para mim. Por quê? Porque eu reconheço a importância da obra de Deus, eu reconheço a importância desse ministério, eu reconheço a importância de eu me apresentar como um suporte, né? Como um mantenedor, como alguém que cuida, que zela e que faz com que a obra de Deus aconteça. Esse é o segredo. Esse foi o segredo de Ana, esse foi o segredo de tantas e tantas outras pessoas que foram abençoadas, que a gente vê na Bíblia Sagrada e que a gente tem testemunho no dia a dia na igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Subtópico 2, formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E Timóteo com Paulo. Isso está em 2 Timóteo 3,10. Deus chamou a Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus, quando ele foi levado a Jerusalém pelos seus pais. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres. Mas, além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e de uma busca fervorosa pelo Senhor. Deus quer falar conosco. Amém? Então, aqui nesse subtópico 2, nós vemos a formação de Samuel. Samuel foi formado, foi instruído, foi orientado. Há uma máxima popular, um ditado popular que diz que ninguém nasce sabendo, e é verdade. Nós temos que assimilar o conhecimento ao longo da nossa vida, em tudo, em todas as coisas, né? Na nossa vida acadêmica, ou desde a escola, desde o iniciozinho as crianças vão aprendendo, até você chegar numa faculdade, você tem que absorver conhecimento através da sua dedicação, através dos seus estudos. Aí a gente volta esse tema para a área espiritual. Será que é importante nós crescermos, né, no conhecimento de Deus, das coisas de Deus, né, através de um estudo, através da nossa dedicação? Com certeza, é fundamental. Mas nem sempre nós estamos dispostos a isso. Hoje nós estamos tendo as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical através do YouTube, através de vídeos, né, que são disponibilizados para você toda semana. Mas quando era presencialmente, quantos de nós realmente se dedicavam ou dedicavam um tempo ao aprendizado da Palavra de Deus? Quantos de nós realmente, no domingo pela manhã, resolvíamos levantar mais cedo, tomar um banho e ir para a igreja, para a Escola Bíblica Dominical? Pouquíssimos. Pouquíssimos dentre nós. Por quê? Porque não há aquela disposição de estarmos aprendendo, não tem aquela sede de aprendizado. Aí quando você se depara com determinada situação na sua vida, você não tem preparo da palavra de Deus para poder enfrentar aquela circunstância. A Bíblia diz que a palavra de Deus é escudo e broquel. Ela te defende e ela ataca. Ataca as forças malignas que estão vindo contra você. Mas como que eu vou utilizar um escudo e um broquel se eu não entendo nada daquilo, se eu não sei o que está escrito, se eu não sei o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação pela qual eu estou vivendo?
Por quê? Porque eu não me dedico aos estudos, eu não busco conhecimento, eu não busco me aprofundar. Aí você pode, né, falar assim, mas pastor, você está falando isso daí porque o senhor é o pastor que dá aula na escola bíblica dominical. Não, absolutamente. Não é por conta disso. Eu digo isso porque eu estou vendo realmente, né, que alguns têm força de vontade de aprender e outros não têm, né? E eu digo isso, queridos, por quê? Porque pessoas mais antigas dentro do nosso ministério me testemunham e me contam que praticamente ao longo de todo o tempo foi assim. Quando o nosso pastor presidente, o pastor Augusto, ministrava as aulas na escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, antes do culto, já era dessa maneira, muitos me contam. Eram poucas as pessoas que se predispunham a levantar cedo e ir para a igreja na escola bíblica dominical. E os demais? Onde estão os demais? Será que não tem necessidade de aprender a palavra de Deus? Será que não tem necessidade de buscar e de aprender e de crescer? Não tem sede da palavra de Deus? Aí de uma hora para outra caem numa situação que precisam da intervenção divina e não têm conhecimento da palavra para poder se defender ou para poder agir em cima daquilo. Aí corre para o irmão, para a irmã, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim. Glória a Deus que nós temos os irmãos e as irmãs para poder intercederem, os pastores para estarem intercedendo, mas é mistério, é necessário, é fundamental que você tenha o conhecimento da palavra de Deus. Você tem que crescer, não pode ser sempre aquela criancinha tomando leite, não. Você tem que crescer no conhecimento. E como que eu cresço no conhecimento? Através da leitura da Bíblia Sagrada, da meditação, da oração, da consagração, do santo jejum, através das lições da escola bíblica dominical, tirando dúvidas com alguém. Amém? Hoje eu estou aqui ministrando para você uma escola bíblica dominical. Amanhã o Espírito Santo pode me mandar para um outro ministério dentro da igreja, para uma outra área, um outro departamento, não sei. Nós estamos aqui para servir, mas seja quem for que esteja no ministério ou no departamento da escola bíblica dominical, querido, busque o conhecimento. Deus está colocando à sua disposição, é para você, de forma gratuita, para que você aprenda isso, para que você entenda, para que você absorva, né? Para que você, assim como Samuel, se forme, né? Do ponto de vista profético, do ponto de vista do conhecimento. Amém? Ainda jovem, Samuel se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo seu nome, pensando que fosse Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, não sabia como responder ao chamado divino, e por isso Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus sob a orientação da palavra de Deus. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela família na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. Então você vê que desde o início, Deus já observava Samuel, Samuel ainda não tinha aquela relação direta com Deus, estava ali apenas então somente aprendendo e obedecendo aquilo que Eli o ensinava, mas Deus já o observava. Percebe? Deus já o observava desde aquele tempo. Então Deus nos observa. Se eu for uma pessoa interessada pela obra de Deus, se eu for uma pessoa dedicada, o Espírito Santo vai me erguer, vai me levantar do meio das pessoas para que eu possa desempenhar alguma função ministerial dentro da igreja, porque ele sabe que em mim há um interesse. Agora, se eu sou uma pessoa que não estou nem aí para nada, que chego atrasado nos cultos, quando são cultos presenciais, naturalmente, na hora que eu chego o louvor já está quase acabando, não participo das orações, o pastor está ministrando, a pessoa está olhando para o teto, está olhando para o lado, está conversando, não quer saber de nada, né? Chamam para a escola bíblica dominical, a pessoa, mas nem de jeito nenhum que não vai. Você acha que está prejudicando as demais pessoas? Não, é a si próprio. Deus está observando todas as coisas, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, como que assim, a gente se comporta diante das situações, né?
o nosso desejo, a nossa vontade de crescer, o nosso desejo de nos aprofundarmos no conhecimento. Tudo isso o Senhor está observando, amém? Sintetizando o tópico 2, Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com Eli, amém? Aí nós temos os subsídios para os estudos, que depois você vai ler em casa. E o tópico 3 diz o ministério profético na atualidade, o dom da profecia. O dom da profecia, disponível a todos os cristãos crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. O dom da profecia é uma dádiva de Deus à igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com seu povo. Amém? Dom da profecia na igreja. Palavra de Deus sendo lançada sobre a igreja de uma forma profética, sai ali sobre a igreja toda alguma coisa que você individualmente precisa receber da parte de Deus. Amém? E quando aquela palavra é lançada sobre a igreja, se você estiver com os ouvidos espirituais atentos, Deus vai falar contigo com certeza. Amém? Aleluia. Ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se o exemplo, caso de Ágabo, está em Atos capítulo 11, 28. Segundo o livro de Atos, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício do ministério. Não podemos confundir ministério profético com dom da profecia. Duas coisas distintas. Pessoa que tem o ministério profético, né, e o dom da profecia, o dom de profetizar. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo, que é a Bíblia. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. Então, quando uma pessoa estiver proferindo uma profecia, quando ela estiver profetizando, se aquela profecia que está sendo lançada não estiver em consonância absoluta com o que diz a Bíblia Sagrada, não vem de Deus. Deus não contradiz a sua palavra. Quer um exemplo? A gente ouve casos que são até engraçados, mas às vezes não tem graça nenhuma. Chega uma pessoa e fala, olha, fulano, uma pessoa casada, né? Um homem, chegam para um homem casado e falam, olha, Deus falou comigo que você deve se separar da sua esposa para casar com fulana de tal. Ora, mas a palavra de Deus diz assim, eu sou o Senhor e odeio o divórcio. Você vai ficar com a palavra daquele homem ou você vai ficar com a palavra de Deus? Então aquela palavra profética pode ter certeza que não veio da parte de Deus. Você tem que ter o discernimento, o entendimento. Se aquilo que estão falando para você está de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz. Se não tiver de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz, querido, descarte, fala, me desculpa, com licença e sai fora. Amém? Discernimento com relação àquilo que diz a palavra. Por isso que você tem que ter conhecimento. Como que você vai discernir algo que está vindo para você, que alguém está falando para você? Como que você vai discernir alguma coisa se você não tem o conhecimento? Você vai ser um joguete fácil nas mãos do diabo. Então, conhecimento bíblico, entendimento daquilo que a palavra de Deus diz. Se está sendo proferida uma palavra e essa palavra está em sintonia com o que a Bíblia diz, amém. Glória a Deus. Síntese do tópico 3, o Senhor continua a falar à igreja, tanto por meio do dom de profecia, quanto do ministério profético. E concluindo, onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias,
Precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Amém? Então, a pessoa pode dar uma palavra profética? Pode, baseado na palavra de Deus? Sim. Se não tiver na palavra de Deus, é anátema. No final, para refletir, você tem aquele joguinho de perguntas e respostas, não é? Você vai ler e meditar na sua casa. Querido, esse tema é fantástico. É uma pena que o nosso tempo aqui é muito curto, mas na escola bíblica presencial, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Amém? Então, assim foi a nossa lição de número 11, a chamada profética de Samuel. Busque no grupo da Escola Bíblica Dominical, baixe, abra o PDF e, se possível, se tiver em casa impressora, imprima, leia, compare com a Bíblia Sagrada e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos agradecer? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa lição da Escola Bíblica Dominical e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor sempre nos dê o discernimento entre aquilo que provém de ti e aquilo que provém da carne. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos consagramos a ti como igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor visite esse irmão, essa irmã que acompanhou essa aula conosco e dê a graça do conhecimento a essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, daqui a pouco, 10 horas da manhã, teremos o culto dominical, na igreja. Participe, ore, busque, continue orando pelo Brasil e pelo mundo, para que o Senhor livre a humanidade desse flagelo que ela tem vivido, Ore pelas pessoas que têm perdido entes queridos nessa pandemia. Ore pelas famílias, ore pelas pessoas da igreja, da nossa querida igreja, Primeira Igreja Batista do Pan-Americano. Ore pela vida dos pastores, do pastor Augusto, da Margarida, pela vida do pastor Leandro e sua família, do pastor Rinaldo e sua família, do pastor Valfran e sua família, e pela vida do servo de Deus aqui, pastor Donizete, com sua família. Amém? E ore também pelos diáconos, diaconisas, pelo povo em geral, para que permaneçam firmes, para que quando terminar isso tudo nós possamos nos abraçar. Amém? Estamos todos com saudade uns dos outros e sabemos da necessidade de nós nos congregarmos. Erga as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje e para sempre sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e eu te envio para um domingo de paz, de alegria, para uma semana que se inicia de bênçãos na presença de Deus. Que haja a paz e a alegria do Senhor no seu lar. Que sobre a sua mesa sempre haja fartura de alimento, que haja alegria no interior da sua casa, que você com a sua família possam gozar do melhor de Deus. Eu te abençoo. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém. Final de semana que vem tem mais Escola Bíblica Dominical. Semana que vem com a lição de número 12. Deus te abençoe. Fique na paz.